Quero falar sobre o método das imagens, tá? Olha como é engenhoso esse método das imagens. Ele é o seguinte: se eu conseguir descobrir uma configuração de carga que me gera a mesma superfície equipotencial, que é essa aqui, eu vou poder substituir esse plano por uma carga que eu vou chamar de carga-imagem. O plano está posto, eu tenho uma carga pontual, um plano infinito, esse plano infinito é uma equipotencial, é uma superfície equipotencial, e nosso objetivo é calcular o V de R aqui, nesse semi-espaço aqui, já que aqui eu sei que ele vale zero. Então, a questão é, se eu imaginar uma configuração de cargas que me gere a mesma superfície equipotencial que essa do desenho, então eu vou poder substituir o plano por essa configuração de cargas. Alguém consegue imaginar uma configuração de cargas que gere uma superfície equipotencial exatamente igual a essa? Uma carga positiva e outra negativa? Um dipolo? Um dipolo. De fato, olha aqui. Lembra da configuração de campos de uma carga positiva e a outra negativa? Lembra disso? Essa configuração é assim, ó. Não é? As flechinhas saindo da carga positiva. Correto? Vou desenhar mais linhas. Eu gosto de desenhar linhas de campo. Vem cá. Esta superfície aqui, esse plano de simetria entre as duas cargas, é ou não uma equipotencial? Prove que é uma equipotencial. Bom, isso é o desenho. Mas prove calculando de alguma forma. O potencial em qualquer ponto aqui deste plano é o potencial gerado por esta carga mais o potencial gerado por essa carga. Se as cargas forem iguais em módulo, sinais contrários, e a distância sempre a mesma, o potencial vai se anular ali, concorda? Está vendo isso? Então, este plano aqui é uma equipotencial de potencial zero. Então, este semi-espaço aqui tem a mesma solução deste semi-espaço aqui. Então, vou substituir esse problema por um problema de duas cargas. A carga verdadeira e a sua carga-imagem. Entendeu o nome, né, das imagens? Eu estou substituindo todo aquele contorno que é um plano infinito por uma carga-imagem. Olha que bacana agora. Então, o potencial neste ponto aqui, por exemplo, eu sei calcular. A partir desse ponto que o senhor chama de origem aqui, o potencial aqui, ó, é o potencial devido a esta carga, mais o potencial devido a essa carga. Correto? Eu vou calcular isso. E dado que vale o teorema da unicidade, a gente sabe que essa solução é única. Então, vamos calcular o potencial em P. Isso aqui é o eixo Z. Isso aqui é D, isso aqui é menos D. Esse cara aqui é Q, esse cara aqui é menos Q. Então, eu quero calcular o potencial no semi-espaço Z positivo. Então, vamos calcular o potencial em P. Vamos lá. Use coordenadas cartesianas, tá bem? O potencial desta carga aqui, devido a essa carga naquele ponto, Q sobre a distância. A distância vai ser dado por raiz quadrada, né? De x2 mais y2 mais z menos d ao quadrado. Mais o potencial gerado por aquela carga negativa. Então agora, com a carga negativa, eu vou colocar o sinal menos aqui, menos 1 sobre 4π ε0, Q
sobre, o sinal da carga está aqui, né? Raiz quadrada de x2 mais y2 mais quanto? Z mais D ao quadrado. Esse é o potencial naquele semi-espaço. Então isso aqui é o potencial no semi-espaço Z maior ou igual a zero. Vem cá, vê se está coerente, vê se em Z igual a zero aquilo dá zero. Isso aqui é o V de, né, V de XYZ. Dá zero? Tá ótimo, né? Tem toda a cara boa ali. Eu preciso me preocupar se tem outra solução? Não. Agora, uma pergunta a ser feita é: qual a carga ou a distribuição de carga induzida no plano? Já que foi induzido cargas, não? Quanto vale essa carga induzida? Repare que aqui, devido a essa carga positiva, elétrons subiram aqui e eu tenho uma distribuição de cargas aqui assim. Ó. Concorda? Eu devo ter um sigma de XY. Eu quero saber quem é esse cara aí. Quanto vale esse cara? Então, como determinar sigma de XY? Que é a densidade superficial de cargas no plano induzida pela carga pontual. Qual o caminho que tomamos para fazer isso? Como determinar sigma de XY? Vem cá, concorda que existe um salto no campo de um semi-espaço para outro? Sigma sobre epsilon zero é o salto do campo. Mas de onde veio isso mesmo? Das equações de Maxwell, da condição de contorno das equações de Maxwell. Né? Se você lembrar, se eu tenho aqui, por exemplo, uma superfície separando dois meios, o campo aqui tem um jeito aqui que eu vou chamar de E1 e o campo aqui tem outro formato que eu chamo de E2. Se você lembra, nós fizemos, aplicando as leis de Maxwell, condições que devem satisfazer esses dois campos, as suas componentes normal e a componente tangencial. Ao aplicar esta equação aqui, ó, divergência de E igual a ρ sobre epsilon zero, a gente pegou uma pastilha, lembra disso? De área A. Fizemos esta dimensão em A0, e aí concluímos que a componente normal do campo sofre um salto devido à densidade superficial de cargas. Lembra? A gente concluiu o seguinte, que E2 perpendicular menos E1 perpendicular é igual a sigma sobre epsilon zero. Então me diz, o que podemos falar sobre a componente tangencial do campo? Contínua. Como é que a gente consegue ver isso? Rotacional de E igual a zero, a gente converte isso numa integral de linha, a gente faz um caminho tomando parte do meio 1 e parte do meio 2 e conclui que a componente tangencial é contínua, mas a componente normal é descontínua. E aqui, então, de fato, tem uma descontinuidade da componente normal, que vem de quem? Do sigma. Então eu tenho o seguinte, o E1, vou chamar o E1 do campo do lado de lá, que é zero. Então o E2, que na verdade é o gradiente do potencial em Z igual a zero, eu posso dizer que isso aqui, nosso problema, que a derivada do potencial com respeito a Z em Z igual a zero é igual a menos sigma sobre epsilon zero.
A direção Z é a direção normal naquele caso, né? Eu escolhi a direção Z como sendo normal a superfície. Então, obter sigma, então concorda que sigma de xy consiste em calcular dv dz em z igual a zero. E nós temos aqui o v. Olha que legal. A gente tem o v. Então vamos fazer esse cálculo. Então vamos calcular dv dz. Então sigma de xy igual a menos epsilon zero, 1 sobre 4π epsilon zero. Entendeu o que eu vou fazer agora? Eu vou derivar esse cara com respeito a z e tomar z igual a zero. Bom, tem um q também que eu fatoro, né? Olha só, eu vou ter que derivar x2 mais y2 mais z menos d quadrado elevado a menos meio, né? Menos meio. Então, vai cair um menos meio. Eu vou ter que derivar o argumento. Então vai cair um 2. Z menos b. Aí, mas eu vou tomar z igual a zero. Então lá em cima vai ficar menos d. Menos b. Z vai ser igual a zero. Ao derivar esse cara aqui, aqui embaixo vai aparecer esse mesmo cara e vai dar 3 meios. Não é? 3 meios. Lá em cima vai aparecer z menos d. Só que eu tenho que tomar z igual a zero. Vai ficar d. Então ficou d aqui. Lá embaixo vai ficar x2 mais y2 mais d2 elevado a 3 meios. O outro termo, se eu não tivesse esse sinal aqui, daria a mesma coisa ali com o sinal trocado, né? Mas com esse sinal, então vai aparecer um fator 2 simplesmente. 2. Esse é o resultado. Bom, vamos só melhorar a cara disso. Então, sigma de xy, ele vai ser igual, então, a menos 1 sobre 4π. A gente cancelou aquele epsilon zero. 2qd sobre x2 mais y2 mais d2 elevado a 3 meios. Essa é a densidade de carga induzida no plano. Bom, negativo. Negativo significa que ele tem o sinal contrário à carga Q, que é aquela carga que estava lá fora. Se ela for positiva, então aqui eu vou ter cargas negativas induzidas, né? A concentração maior acontece em x igual a 0 e y igual a 0. A densidade é maior em x igual a 0 e y igual a 0. Então, a próxima pergunta é qual a quantidade de carga total induzida, né? Então, eu vou chamar de Q induzido total, Q ind. É simplesmente integrar essa densidade em todo o espaço. Então, isso aqui é uma integral dupla. Tá? Então você substitui lá o sigma e faz esse cálculo. A integral não é complicada e você deve ter achado menos Q. Menos Q. Interessante esse resultado. Quer dizer, a carga induzida é exatamente igual à carga indutora, né? E sabe o que mais? Não depende da distância. Ele sempre vai induzir a mesma quantidade de carga independente de D. Curioso isso, né? Então, vamos finalizando. A interação entre essa carga e o plano atrativa, né? Então, se eu tenho um condutor, se aproxima uma carga, ela vai se atrair a ela.